João Fonseca perde na estreia do Rio Open para Alexander Miller, o francês Alexander Miller de 28 anos, e tinha pontos a defender no torneio, e isso terá um impacto grande no seu ranking para a próxima semana, e você vai saber todos os detalhes nesse vídeo, o live ranking do João, né, qual que é o ranking atual, que posição ele deve ficar, e aí os próximos passos aí do nosso menino na sua carreira, e também entender um pouco do jogo, né, por que ele perdeu esse jogo, muita gente atribuiu isso à parte física, e não é bem por aí. Então, todos os detalhes aqui no auge das quadras. Vou pedir o seu like, sua inscrição, né? A gente sempre pede aqui somente isso para ajudar o canal, já é extremamente importante. E já vamos direto pro ranking, né? Sem enrolação, como sempre, o live ranking do João. Para quem não entende muito bem como funciona, a ATP tem o ranking semanal, que é aquele divulgado toda segunda-feira, e tem o live ranking. O live ranking é o ranking em tempo real. Então, um jogador ganha uma partida num torneio, ele já vai ter alteração no ranking de imediato, e é através do live ranking a gente consegue ter uma projeção de qual ranking o João aparecerá na segunda-feira. O João, que tinha 100 pontos a defender aí no Rio Open, quartas de final do ano passado, como ele perdeu na primeira fase desse ano, ele perde 100 pontos. Então, o ranking, ele funciona, explicando de forma bem rápida, né? Ele pega ali as últimas 52 semanas e você tem pontos a defender ou não. Então, em torneios que você é eliminado na primeira rodada, no ano seguinte você não tem pontos a defender nesse torneio. Por exemplo, o Baez é o atual campeão do Rio de Janeiro, ele tem 500 pontos a defender. Então, ele tem que ser campeão novamente para ficar zerado nessa semana em pontuação, e isso vai somar a pontuação total dele. Então, o João, que iniciou a semana como 68, então ele é a posição lá de cima onde está o Mattia Bellucci, o italiano, o João começou ali a semana. Como ele tinha 100 pontos a defender e perdeu na primeira rodada, então ele fica com 100 pontos a menos do que ele tinha no início da semana. Isso faz com que o João caia para o lugar número 76, 76º lugar. Tem alguns outros jogadores ali que estão jogando. Os próprios argentinos ali, né? O Comezzana, o Carabelli, que jogaram agora o Rio Open. Não sei nem o resultado, mas acho que os dois perderam, se eu não me engano. Tem outros jogadores abaixo também que podem supostamente ganhar um título, por exemplo, passar o João. Enfim, isso é mais ou menos uma projeção do que vai acontecer aí para a próxima semana. Então, o João, que teve o seu melhor ranking da carreira 68, ele que na semana passada era o 99. Então ele acabou subindo ali quase 31 posições e agora ele deve cair cerca de 10 posições. Lembrando que a próxima parada do João é em Indian Wells. Daqui a 3 semanas, mais ou menos 2, 3 semanas, lá no início de março ele vai disputar o quali de Indian Wells e a gente vai fazer um vídeo específico para isso, explicando por que o João tá no quali e não tá na chave principal, por exemplo, já que ele aí é top 80 agora do mundo, ele poderia entrar numa chave direta de Indian Wells. Depois de Indian Wells tem Miami, são 2 Masters 1000, ATP 1000, são torneios que distribuem 1000 pontos, ou seja, o dobro do Rio de Janeiro. E falando no jogo, né, cara, a gente tava ouvindo bastante análise, né, sobre esse jogo. E vamos aqui os números, e os números vão mostrar muita coisa pra gente. O João, uma partida totalmente abaixo, né, obviamente, muitos erros não forçados. No primeiro set o João tomou um 6-1, ele conseguiu confirmar somente um saque e ele fez 10 erros não forçados num set de 28 minutos. Então ele errou praticamente toda a bola que ele tentava dar o winner, ele errava. E no segundo set ele conseguiu equilibrar um pouco mais as ações, foi um pouco melhor, mas mesmo assim o Miller foi muito superior. Quando a gente olha os números do jogo, o serve rating do Miller hoje seria o top 1 na ATP. O serve rating é uma métrica que a gente sempre gosta de colocar aqui, da própria ATP, onde ele dá uma nota para o jogador servindo naquela determinada partida. Essa nota de 312, ela é uma nota superior até ao do líder hoje na média da ATP, que é o Perricard, outro francês que é um baita sacador. Ele é o líder nesse quesito e o Miller, com a nota que ele fez ontem, ele ficaria acima do Perricard. O Perricard tem 302. O que o serve rating considera? Não considera só ace ou se o cara ganhou ponto no saque. Considera a porcentagem de primeiro serviço, os pontos que o jogador faz no primeiro e no segundo serviço, se ele consegue sustentar os breakpoints. Então tem todas essas questões e o Miller teve um desempenho exemplar. Nem fez muitos aces, né? Fez somente 2 aces. E colocou menos no primeiro serviço na quadra que o próprio João, 67%. Mas ele teve 70%
Ali é no saque do João, na verdade. Ele teve 70% de pontos de retorno no segundo serviço do João e o João só 32%. Ou seja, quando o Miller não encaixou o primeiro serviço, o João só conseguiu ganhar 32% dos pontos no segundo serviço. Então foi uma partida realmente fantástica do Miller, que ainda teve um return rating superior ao do João, nem seria top 10, então não é que ele retornou ultra bem o saque do João, mas ele quebrou o João 2 vezes no primeiro set e só teve 10 chances de quebra. Então por isso que o return rate dele não foi tão alto. O João, acho que foi, desde que a gente abriu o canal, foi o pior jogo do João em números. E por que, né? A gente estava tentando entender por que o João jogou tão mal ontem, né? Muitas pessoas falaram, não, foi a parte física, né? Ele sentiu pela semana desgastante. E o próprio João disse que não. O próprio João fala que foi mental, que não foi físico. Eu separei 2 trechos aqui da entrevista dele pra gente entender bem qual que foi a própria análise do João em relação ao jogo. Eu vou colocar aqui pra vocês. Não, 100% fisicamente. Acho que consegui fazer boas noites de sono, 2 boas noites de sono, consegui descansar bem. De dor, zerado também. Acho que hoje não teve nada a ver com físico, foi mais a parte mental mesmo. Então tá aí, ele mesmo fala que não foi físico, foi mental. E depois eu vou dar a minha opinião, só ouvir esse segundo trecho aqui. Pode ser que seja. Eu sabia que o nervosismo ia bater, que eu teria que enfrentar o nervosismo, teria que enfrentar o medo de jogar com tanta gente. Mas sabia que tinha que enfrentar o momento e tentei de todas as minhas formas, todas as minhas forças enfrentar o momento, mas infelizmente não consegui. Faz parte do esporte, de qualquer esporte. Esses momentos vão chegar o momento de pressão e seguir evoluindo, seguir aprendendo com essas experiências para ficar mais forte no futuro. Infelizmente triste com a derrota, mas pensando pelo lado positivo, é experiência para as próximas vezes. Então tá aí, se o próprio João, né, tá dizendo que não foi o aspecto físico, né, quem é a gente para dizer que foi? E de fato, na minha opinião, não foi. Eu acho que o João, no tênis acontece muito isso, né, o aspecto mental, ele interfere no físico. Já aconteceu em vários outros casos, o próprio Alcaraz, um jogo contra o Djokovic, numa final de Grand Slam, aconteceu isso. Às vezes o cara tá bem fisicamente, mas o emocional afeta o físico do cara. E acho que foi isso que aconteceu com o João Fonseca ontem. Os erros dele eram de um desgaste mental, e ele próprio disse isso, e tudo por causa da repercussão do título, né? O João, poxa, em intervalo de semanas mudou completamente o patamar dele, hoje tem que andar com segurança, o mundo todo falando nele, e o moleque tem 18 anos e isso é totalmente natural de acontecer. O próprio Miller, na entrevista dele, ele falou que um dia ele vai dizer para os filhos dele que ele bateu o João Fonseca na quadra central do Rio de Janeiro e falou que o João vai ser uma lenda do esporte, ou seja, o próprio adversário do João tá vendo a qualidade do João e ele pegou um dia excepcional, acho que a gente não tem que tirar o mérito do Miller, mas o João tava num dia ruim por causa da parte mental e aí fisicamente você via nas deixadinhas, por exemplo, ele não chegava nas deixadinhas, enfim. Faz parte do processo, acho que isso, o mais importante é o João ter a cabeça boa, continuar com a cabeça firme e a gente continuar apoiando como sempre. Então vamos ver os próximos passos aí do João Fonseca, principalmente em Indian Wells, conteúdo todos os dias aqui no canal, hein? Então espero vocês aí nos próximos vídeos, deixa o like, compartilha, que é muito importante pra gente e nos vemos no próximo vídeo aí. Valeu, grande abraço e vai João, hein? Sem desanimar. We've been living in sin so long, all the fields are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright.